Protec é uma empresa genuinamente nacional, fundada há 15 anos atrás, capital brasileiro e nacionalista, né? Para aqueles que visitam nossa área de produção, veio um bandeirão do Brasil hasteado sobre a área fabril. São Paulo, disparado, concentra a maior quantidade de veículos que a cada ano se blinda. Existem soluções de blindagem que no passado eram muito agressivas para o veículo, eram base materiais metálicos, até os vidros eram vidros também construções de vidros blindados mais simples, que era necessário fazer algumas intervenções para a instalação que perdia um pouco da originalidade. Isso já mudou muito. Nessa edição da Milipol, lá de Milipol, nós fizemos ontem o lançamento da terceira linha de negócio da empresa. A primeira linha de negócio foi blindagem veicular, a segunda linha de negócio blindagem, proteção corporal, né, que é a parte de DIS que nós temos, de defesa e segurança pessoal. A terceira linha de negócio é o Protático, que são uniformes para forças policiais e forças armadas. Essa é a novidade que nós estamos trazendo esse ano. A farda tem que ser encarada, em muitos casos, como um EPI também. Exato. E a nossa empresa está buscando oferecer uniformes táticos que tenham funcionalidade. Que tipo de funcionalidade? Por exemplo, que tenha proteção antimicrobiana, que tenha proteção contra outros vetores. Imagina uma tropa que vai trabalhar na região de selva. Já existe tecnologia para que os tecidos recebam, basicamente, repelente a mosquito. É importante que aquele militar que às vezes vai usar um auxílio fardamento para comprar numa loja, esteja utilizando o produto original com aquelas funcionalidades. Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, que estamos aqui na Laad Security Milipol 2026 em São Paulo, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar os principais atores e gestores do cenário da segurança pública brasileira. Laad, que é uma das maiores feiras do Brasil e da América Latina, ponto de encontro de quem gosta de segurança pública e defesa. E é o caso do meu grande amigo Marcelo, da Protecta, que vai poder aqui falar um pouco mais sobre proteção balística e também sobre o grande lançamento, né, que é a Protactical. Aqui nessa mesa conversamos muito sobre proteção balística, sobre desenvolvimento de produtos e serviços visando a proteção para o profissional de segurança pública, e é isso que a Protecta faz, né, Marcelo? É isso aí. A Protecta é uma empresa genuinamente nacional, fundada há 15 anos atrás, capital brasileiro e nacionalista, né? Para aqueles que visitam nossa área de produção, veio um bandeirão do Brasil hasteado sobre a área fabril, e realmente é algo que a gente percebe que a área de defesa tem esse clamor por conteúdo nacional, e estamos na expectativa que a área de segurança pública também olhe com a mesma atenção. E assim, a gente, como eu falei, tivemos aqui na mesa falando sobre proteção balística, inclusive fiquei surpreso, talvez o Marcelo vai corrigir ou não, vai confirmar, né? O fato de que o Brasil hoje está na cabeça em termos de proteção de balística para veículos, é isso mesmo? Para veículo de uso civil, o mercado brasileiro ele é o maior que se tem conhecimento por muito, né? Eu, antes de me juntar à Protecta, fiquei na Dupont como responsável pelo segmento de defesa para a América Latina por 13 anos. Por 13 anos na Dupont, 10 anos como líder do segmento para a região. E o segundo maior mercado mexicano, o terceiro é o colombiano, e ambos juntos não chegam nem a terça parte do mercado brasileiro, né? Eles estão aí por volta da quarta parte do mercado brasileiro. O mercado é bem maduro, bem técnico, e inclusive já é um hub de exportação. As empresas brasileiras têm um know-how muito bom. Mas isso para a área de proteção de veículo de uso civil e, mais recentemente, os veículos policiais, né? A gente chama aí de OSOP, são os vinculados aos órgãos de segurança pública. Aí sim, isso é algo mais recente, apenas desde 2020 que a legislação mudou, permitindo essa blindagem parcial, chamada de blindagem escudo. E Marcelo, olha que interessante, né, o que você ressaltou aqui. A gente, obviamente, tem notícia de países em que estão vivenciando uma guerra urbana, né, uma guerra literal nas ruas, as situações mais gravosas até do que o Brasil. E espanta, né, esse número, sobretudo o colega que às vezes mora no Distrito Federal ou em cidades mais tranquilas, né? Quando eu venho para São Paulo para o Rio, uma coisa que eu noto é isso, né? Todo mundo que tem um veículo, e até os básicos, mas assim, mediano,
né? E que tem condições, até porque caiu e barateou muito, né, a questão da proteção balística, mas tem feito essa proteção. E uma outra questão que você falou e que me faz refletir, e a gente conversou muito sobre isso, é a questão de que a gente sabe que o operador de segurança pública corre, obviamente, muito mais risco do que o cidadão que está num veículo no dia a dia, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E espanta saber que o segmento de proteção civil, ele acordou muito mais para essa realidade do que a administração pública. E, querendo ou não, a gente, obviamente, a gente tem notícia que a maioria das corporações policiais tem feito as últimas aquisições das suas frotas com proteção balística, mas a gente sabe que hoje o Estado ele precisa abrir o seu olhar para proteger mais o seu profissional, né? O que nós temos o que a gente observa é que o mercado nacional é muito grande, mas ele não é homogêneo. São Paulo, disparado, concentra a maior quantidade de veículos que a cada ano se blinda. Então, assim, eu vou errar o percentual, mas, grosso modo, uns 70% do mercado nacional se concentra no estado de São Paulo, e desses 70%, com toda certeza, uns 80% a 90% desses 70% na grande São Paulo. Não é o estado mais maiores índices de violência, existem outros estados no Nordeste, no Norte. O índice de homicídio de São Paulo por 100 mil habitantes é um dígito, né? Isso, se observarmos aí algumas estatísticas, existem cidades que estão em outras regiões com índices muito mais críticos e que não têm essa cultura da blindagem. Muito porque a indústria está aqui, também a questão do capital, né? Então existem grandes empresas que blindam para os seus executivos e depois os executivos percebem que podem manter o padrão para suas famílias, e uma vez que se tem blindagem, é muito improvável que ele vá, vamos dizer, regredir para não ter mais. Então as famílias que uma vez têm um carro blindado, a tendência é que isso vá se mantendo como um padrão familiar para os seus descendentes. Agora, o que eu sempre me pergunto, e acredito que muito em breve a gente vai poder perceber também, e é a minha expectativa, que se houver a demanda, já existe o remédio, que é o colete balístico dissimulado ou a vestimenta, a roupa balística que poderia proteger para quem estiver fora do veículo. Agora, voltando ao comentário original, não há dúvida que o civil hoje é quem mais blinda, em termos de quantidade. Seria interessante se houvesse talvez aí um cuidado, alguma linha de subsídio para que o agente de segurança pública pudesse também buscar blindar o seu veículo. Por mais que o valor tenha diminuído ao longo dos anos, a gente sabe que é um investimento importante, que se houver alguma linha de fomento, de financiamento para que o policial possa ter o seu veículo familiar próprio blindado, seguramente a indústria tem condições de absorver isso com facilidade. E Marcelo, a gente tem algumas questões, sobretudo, né, não São Paulo, no Rio de Janeiro, o pessoal conhece um pouco mais, né, já se popularizou, mas em outros estados ainda existe dentro do senso comum aquele pensamento de que a blindagem vai desvalorizar o veículo, a questão que a blindagem vai aumentar excessivamente o consumo, que a blindagem vai alterar suas características e provavelmente o veículo vai ter mais problemas, né? É lógico que muitas dessas questões já foram superadas, né? Mas ainda hoje há quem pense isso, né? Sim, existem muitos tabus, existem soluções de blindagem que no passado eram muito agressivas para o veículo, eram base materiais metálicos, até os vidros eram vidros também construções de vidros blindados mais simples, que era necessário fazer algumas intervenções para a instalação que perdia um pouco da originalidade. Isso já mudou muito. A indústria está bem profissional. É pouco provável que uma pessoa normal, a menos aqueles muito afeitos por menores, perceba que um carro é blindado, né? A única evidência vai ser no vidro. Se baixar o vidro, vai perceber que tem um vidro mais espesso. Mas fora isso, se a pessoa entrar num veículo, vamos supor um Uber, a pessoa entrou desavisado, janelas fechadas, não vai perceber. E o motorista quase não percebe mais, porque hoje uma blindagem usual, nível 3A, que é o que mais se autoriza, que resiste a disparo de até submetralhadora, ela vai agregar um veículo em torno de as boas blindagens, né? Bem feitas, bons projetos, 150, 170 quilos, o que é pouco. E ainda assim, desse peso, a gente pode com tranquilidade falar que a grandiosa parte
mais do que 2/3 disso daí são os vidros, que vão pesar muito mais. A parte opaca, que está escondida, né, na parte interna dos veículos, pesa muito pouco. Para ter uma ideia, um veículo padrão com uma área opaca a proteger de 10 metros quadrados vai estar agregando algo em torno de 50 a 65 quilos, que é um jovem em bom preparo físico, né, um jovem magro. Né? Já os vidros eles vão pesar aí menos de 100 quilos ou próximo de 100 quilos, que seria uma pessoa adulta um pouquinho mais farta. Os acabamentos são muito bem feitos. E sobre o mito de desvalorizar o carro, no final da vida útil, se o carro não sofreu manutenções periódicas, é possível sim que haja uma leve desvalorização, mas isso nós estamos dizendo muito depois de vencer a garantia da solução em blindagem. Existem algumas empresas que oferecem veículos com garantia, não estou dizendo vida útil, garantia de 5 anos, 6 anos e alguns até 10 anos. Né? Então é importante haver a manutenção do carro, do motor, da direção, da transmissão, e também é importante que se faça a manutenção da blindagem. Porém, a Protecta ela não atua no segmento de instalação de blindagem. Nós temos isso que eu ia perguntar. Isso. Nosso métier é outro. Nós estamos aí 1 ou 2 passos atrás, produzindo material balístico. Fornece a matéria-prima. Estão produzindo material balístico, tecido balístico, fazendo os painéis certificados, né, que são os sanduíches compósitos, e entregando já ou painéis retangulares ou kits pré-cortados de acordo com o projeto de blindagem de mandada blindadora, onde essa blindadora vai seguir dali para frente com o projeto de instalação da blindagem. Mas a expertise da Protecta há 15 anos é de desenvolver soluções balísticas de acordo com normas internacionais ou nacionais. E aqui nessa edição da Milipol, lá de Milipol, nós fizemos ontem o lançamento da terceira linha de negócio da empresa. A primeira linha de negócio foi blindagem veicular, a segunda linha de negócio blindagem, proteção corporal, né, que é a parte de DIS que nós temos, de defesa e segurança pessoal. A terceira linha de negócio é o Protático, que são uniformes para forças policiais e forças armadas. Essa é a novidade que nós estamos trazendo esse ano. Tem mais novidade ainda até o final do ano, que a gente não vai dar spoiler agora, tem outros eventos que nós vamos fazer lançamentos, mas a terceira linha de negócio do Grupo Protecta foi lançado ontem, no dia 15, no ano que nós completamos 15 anos de lançamento da empresa, que é totalmente nacional. E Marcelo, olha que interessante, né? Esse avanço da Protecta, como você bem frisou, não é uma blindadora, né? É uma grande fornecedora de matéria-prima para que as blindadoras elas promovam a blindagem, sobretudo das viaturas, no caso como a Protecta fornece matéria-prima, né, para preparação de veículos, que a Flash, por exemplo, e outras empresas fornecem para os profissionais de segurança pública. Então, para além dessa blindagem que encapsula e protege o profissional de segurança pública na viatura, ela também faz a proteção do colete e agora inaugurando esta linha que é a Protactical. E aí eu costumo dizer que a farda do profissional, do militar, é a segunda pele desse profissional. E aí tem alguns aspectos que são muito relevantes. É você inserir neste tecido que vai se constituir a segunda pele, um grau de proteção também, com uma qualidade de tecido, e falo isso porque conheci o produto. A gente está avançando, o Estado brasileiro nos últimos anos tem procurado investir na compra de fardamentos que não seja apenas tecido, que também protejam o policial do calor, do sol, e também que tenham tecnologias que possam rastrear, mas isso o meu amigo Marcelo vai falar porque ele sabe melhor do que eu, mas eu gostaria de ressaltar esta preocupação da Protecta, saindo não só da proteção balística do colete da viatura, mas indo também para o fardamento, para a segunda pele desse profissional de segurança pública, com uma qualidade e também, obviamente, né, com uma aparência muito, que a aparência também é importante, né? O Marcelo, que foi militar por muito tempo também, antes de ingressar no segmento, ele sabe que o militar está a um passo do ridículo, né? E o militar, o policial, ele tem que estar bem apresentado, e foi isso que a gente viu na Protactical.
Pois é, o que acontece é, assim, diferente de uma empresa privada que atua para o mercado privado e pode lançar amanhã uma inovação agregando funcionalidade no tecido, a Protecta optou por não entrar na parte de uniformes de uso não tático, não policial, não forças armadas. Por isso que é importante a gente dosar também a questão da ansiedade. Porque existe muita modernidade. Nossa engenharia pesquisa materiais de última geração, fornecedores nacionais e importados. Quando não há nacional, buscamos importados. Mas a gente não pode chegar e empurrar para uma instituição policial ou para as Forças Armadas alguma coisa que a gente entende que faz sentido, é mais moderno, agrega valor, mas eles às vezes não estão preparados. Existem regulamentos de uniforme nas forças. É uma coisa cultural. Então, como foi comentado, assim, a uniformidade da tropa pesa muito, em especial quando são tropas militares, né? Então todo mundo tem que estar igual, coberto e alinhado, não pode ter tons diferentes, acabamento bem passado, bem trajado, bem apresentado. Porém, a farda tem que ser encarada, em muitos casos, como um EPI também. Exato. E a nossa empresa está buscando oferecer uniformes táticos que tenham funcionalidade. Que tipo de funcionalidade? Por exemplo, que tenha proteção antimicrobiana, que tenha proteção contra outros vetores. Imagina uma tropa que vai trabalhar na região de selva. Já existe tecnologia para que os tecidos recebam, basicamente, repelente a mosquito. Já está intrinsecamente inclusa na construção fabril, né, na construção têxtil, desculpa, uma medicação, uma molécula que vai repelir esses vetores. Não só para ficar mais confortável, mas para evitar uma malária, por exemplo. Isso já pode. Agora, já está previsto pela força policial ou força armada pedir isso? Às vezes não está. Então, não é tão... Às vezes não tem nem o conhecimento que existe essa tecnologia às disponível. Às vezes não tem conhecimento, ou às vezes tem pessoas com conhecimento, mas que não conseguiram convencer internamente a mudança de um regulamento de uniforme. Exato. O nosso papel é oferecer uma boa conversa técnica, mostrar até onde dá para ir. Às vezes, esse upgrade vai resultar em um custo mais alto, que às vezes o governo tem condições de absorver, mas não faz porque não sabe das vantagens. Exato. Então, nosso papel também é de educar, né? Então, nós estamos em contato com fornecedores de primeiríssima linha para poder também ter esse diálogo. No primeiro momento, é pouco provável ou impossível que a gente consiga empurrar algo que não está prescrito nos termos de referência dos editais, porque nós vamos estar atendendo editais de licitações. Mas a nossa expectativa é que, à medida que o negócio que foi lançado ontem comece a ganhar maturidade, que o mercado perceba que a Protecta, que já tem centenas de funcionários, produz no Brasil, está apta a trazer tecnologia, a gente vai poder incorporar isso nos uniformes. Eu comentei sobre antimicrobiano, antivetores, tem a questão de resistência a fogo, fogo repentino, resistência a arco elétrico. São tecnologias que não são novas, mas que hoje poucos utilizam. Faz sentido uma tropa de choque, antidistúrbio, requerer proteção a fogo. Agora, por que não toda a tropa já ter isso embutido no seu fardamento? Se aumentar a escala, ao invés de comprar para uma fração da tropa, pensar na tropa inteira, o valor da tecnologia vai ficar mais baixo e pode se expandir para toda a tropa um nível de proteção maior. E o outro cuidado que nós temos não existe uma padronização na forma de aquisição de uniforme ao longo do Brasil entre todas as secretarias de segurança pública. Uma dada polícia militar de um estado recebe o uniforme pela instituição, só para os praças, para o oficial não, ou para nenhum deles. Eles recebem, às vezes, um recurso, que seria um auxílio fardamento, e vão comprar nas lojas disponíveis ou no alfaiate. Então, em especial à medida que esses uniformes se tornem mais profissionais, com maior tecnologia, é importante assegurar que esteja sendo vendido o produto original. Porque uma coisa é o administrativo, que pode realmente ter um desconforto térmico. Outra coisa é uma tropa que trabalha, por exemplo, vou dar um caso aqui, embarcada no submarino, que está sujeito a fogo repentino, a descargas elétricas. Então, é importante que aquele militar que às vezes vai usar um auxílio fardamento para comprar numa loja, esteja utilizando o produto original com aquelas funcionalidades. Para isso existe também um sistema de rastreabilidade, que é invisível a olho
desnudo, mas que com alguma tecnologia de outros níveis de radiação consegue ver se o material realmente foi lá na origem, lá na tecelagem, incorporou uma codificação mostrando que é a matéria-prima original. Isso a Protecta está oferecendo, está apresentando aqui na fábrica como uma das possibilidades de se modernizar a linha de uniforme protátipo. E Marcelo, tem a questão também da própria questão do descarte, né, desses uniformes, né, e também esse controle, né, porque a gente sabe, sobretudo num país com altas taxas de crimes, né, em que às vezes os meliantes se utilizam de fardamentos policiais, né, para fingir ser integrante das forças policiais e praticar delitos. Então, isso é uma questão que acontece no Brasil inteiro. Então, hoje, já existe um controle do Estado, né, na venda desses produtos e, obviamente, um cuidado também no rastreio. E eu vejo que a ProTactical, ela inaugurou muito essa possibilidade de que o Estado tenha um maior controle nessa vestimenta, não é isso? Exatamente. A gente percebe, né, assim, infelizmente, a criatividade do brasileiro ou do latino, às vezes, vai para o lado errado. Então, quantas não foram as vezes nós vimos no noticiário pessoas, meliantes se trajando de funcionários de empresas de telefonia para poder ter acesso a uma residência, ou de falsas blitz com pessoas trajando supostas fardas originais para poder fazer uma emboscada ou extorquir de alguém em vias mais, vamos dizer, mais longe do movimento. A intenção é, em casos de naturezas similares a essa, havendo uma investigação e podendo botar a mão nesses meliantes, é possível buscar com essa tecnologia a identificação de onde aquelas fardas saíram. Porque vai ser possível ter uma rastreabilidade completa, intrínseca no tecido, para saber quando que ela foi vendida, fabricada por quem, entregue a qual unidade militar. Foi entregue para a Polícia Militar do Estado tal. Mas é até possível, se o órgão permitir, saber para qual subunidade ela foi entregue. Isso tudo ficaria gravado no DNA da fibra. E o outro ponto aí mais simples, mas também requer cuidado, foi apresentado no nosso stand, ter ainda um código, um QR Code vinculado à ficha de saúde do próprio indivíduo. Em caso de necessidade de remoção para um pronto atendimento, teria todo o histórico de saúde da pessoa, desde questão de medicações que não são adequadas, tipagem sanguínea, se já tem algum histórico de complicação, para que ele possa receber o atendimento mais correto, né, durante a emergência. São coisas que acredito que muito em breve vai se tornar usual, mas a nossa empresa está trazendo isso como sendo já fator preponderante para seguir a partir do primeiro fornecimento. E Marcelo, a gente está até aqui à frente do stand da PRF, né? A gente tivemos a oportunidade de entrevistar aqui um colega da PRF em que a gente debateu essa questão. A Polícia Rodoviária Federal foi uma das primeiras corporações policiais a introduzir o uso da Combat Shirt. E à época eu me lembro muito bem que no primeiro momento o pessoal ficou brincando, tirando sarro, né, da PRF, muito moderninha, e o que aconteceu foi, inclusive a própria PMDF, a qual eu faço parte, aderiu também à Combat Shirt, e várias outras instituições, então meio que começou a se popularizar. Você falou muito bem, são forças militares, então a Combat, ela se a gente for comparar com aquele fardamento tradicional, sobretudo das Forças Armadas, né, a dependendo, né, obviamente, da especificidade do fardamento, que a gente sabe que existem fardamentos para inúmeras situações, né, mas para o administrativo, para o operacional, mas a gente percebe que o Brasil, né, as forças policiais e as forças de segurança pública aderiram a essa nova vestimenta, mudando um pouco o design, né, de apresentação. As Forças Armadas ainda não, né, mas é um movimento que ele tem evoluído nesse sentido, priorizando a saúde desse profissional, né? Não só essa questão de buscar equipamentos, né, fardamentos com melhor ergonomia, também com durabilidade, mas também um ponto que a Protecta vai tentar defender são outros dois. A questão a indústria têxtil é uma das indústrias que mais emprega no mundo. E a nossa determinação é de que esse emprego fique no Brasil, né? Toda a célula de produção já foi instalada na nossa fábrica
na Grande São Paulo, onde a gente produz coletes balísticos, escudos e blindagem veicular. E a gente está muito comprometido também com a questão do descarte. Ao longo do processo, tudo que for desperdício, erros de produção e no final da vida útil, nós vamos oferecer a possibilidade da instituição e do usuário poder retornar aquela farda no final da vida útil. Não só para que não haja um uso incorreto pela marginalidade, mas para que eles também assegurem que a indústria têxtil de moda, e vamos considerar que a farda também seria vinculada à moda, ela é um dos grandes poluentes. Porque todo mundo tem várias roupas, né? Não tem só uma. E no final da vida útil, isso, quando vai ser descartado, gera um inconveniente muito grande para a natureza. Então, o nosso compromisso é, assim como nós já temos dinheiro investido para assegurar que coletes balísticos, no final da vida útil, possa ter a matéria-prima reciclada em produtos não balísticos, uma segunda vida, a gente também está comprometido para que os uniformes que a Protecta vir a fabricar vai ter essa economia circular, com o compromisso desse material ser utilizado em outras aplicações não policiais, mas que vai dar uma segunda vida para essa matéria-prima. Polícia Federal e Rodoviária Federal têm fardamento que já é benchmark, outras instituições estão indo para esse lado. Nós temos total condições de fabricar esse tipo de equipamento dentro do país com mão de obra nacional, assegurando que o recolhimento de imposto ocorra aqui dentro e que o emprego esteja aqui dentro. Não, inclusive a Protecta, eu não sei se eu estou enganado, a Protactical já teve licitação aprovada com esse fardamento com algum estado, Marcelo, já está em processo de evolução? Está avançando agora um processo no estado do Nordeste, então, ao que tudo indica, a inauguração da linha de produção, que está acontecendo agora, as máquinas foram instaladas há poucas semanas, ela vai ser para atender uma força policial do Nordeste, né, que tem uma sistemática de aquisição diferenciada, e nós já estamos no stand com alguns protótipos do que está sendo já produzido o primeiro lote para atender um estado nordestino. E Marcelo, tem uma questão também que a gente está falando de reciclagem, né, de questão ambiental, que é a durabilidade, né? A gente sabe que existem diferentes tipos de qualidade de tecido, né? Sobretudo para aquele profissional que trabalha, né, intensamente, como na faixa de pedestre, durante o dia, a sol intenso, né? Aquele fardamento tende a se descolorir, né? Então, quando você tem um fardamento com a melhor qualidade, a duração, a vida útil daquele fardamento vai ser maior. Então, às vezes, ele custa um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, ele dura 2 ou até 3 vezes mais do que aquele com menor qualidade, né? Sem dúvida, Luciano. O compromisso da Protecta é oferecer uma abordagem similar à que nós já temos hoje com a área de proteção balística. Por exemplo, todo o colete balístico, para citar, ele precisa ser certificado. E a cada lote de entrega de coletes da Protecta para uma instituição policial, os militares recolhem amostras e vão para um laboratório balístico. E nós estamos sempre dispostos a que esses materiais sejam testados em qualquer laboratório, não só no laboratório brasileiro, que eventualmente possa ter aquela questão do favorecimento da indústria local. Não, pode pegar e pode ir para qualquer laboratório internacional. Existem laudos, tudo é laudado. Para uniformes, nós estamos também com a mesma abordagem. A instituição que vier a prever uma licitação de um uniforme técnico que vão ter as características do tecido, a qualquer momento a equipe pode remover amostras e ir para um laboratório no Brasil ou no exterior para confirmar que o material do lote de produção, não do mostruário, não da amostra que vai ser qualificar para poder assinar um contrato. Ao longo do fornecimento podem ser removidas amostras e buscar um laboratório no país ou fora para certificar que as características que vão resultar na proteção do usuário e na durabilidade, seja a questão de peeling, rasgamento, seja a questão de solidez à luz, que é o que vai desbotar, isso vai estar sendo colocado como critério básico para que seja comprovado ao longo do fornecimento. E Marcelo, é importante também mencionar essa questão, você falou do EPI, né? Dou exemplo, no caso, a minha corporação, que a gente tem auxílio fardamento. E aí, quando chegaram as combat shirts, que era um valor até elevado, se perguntou, poxa, mas como é que o Estado vai poder comprar, mesmo o militar já recebendo o auxílio fardamento, quando houve uma análise interna COPRES, no sentido de que aquele fardamento era um EPI, exato, assim como o coturno, e aí ficou separado, inclusive o Tribunal de Contas aceitou a justificativa, né?
Então já houve uma evolução no sentido de também enxergar esse fardamento, né, como um item de proteção, um equipamento de proteção individual, né? Vamos dizer, esse é o melhor dos mundos. A intenção que é cada vez mais o enxoval do policial ou do militar seja encarado como de amplo espectro. Desde a farda de gala, que não precisa ser uma farda com características de EPI, até a farda operacional, que sim, deveria ser encarada como EPI, porque dele depende o militar durar na ação, né? Então, exista uma característica bastante técnica, os materiais sejam bem caracterizados, para que a instituição saiba o que quer e que o fornecedor entregue o que é solicitado. Para isso, requeira laudos técnicos feitos em laboratórios idôneos, acreditados, e que remova amostras ao longo do processo de produção para poder confirmar que aquelas características estão sendo ainda cumpridas. Então, aí sim, como EPI. A nossa fábrica não é para fazer uniforme sem depreciar, sem chegar para uma questão assim, sem estereotipar. Nós não estamos fazendo uniforme para colégio. Nós não estamos fazendo uniforme para pessoas que não vão estar expostas a condições mais agressivas de uso. Estamos fazendo uniformes para uso tático. São uniformes táticos e uniformes de Forças Armadas. Uso policial e Forças Armadas. Esse é o foco da empresa. Marcelo, muito obrigado por essa grande entrevista e as nossas portas sempre estarão abertas para a gente aprender. Você que é uma autoridade, né, no ramo. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço e a próxima vez vamos tentar marcar na fábrica para poder ter o registro em loco do investimento que foi feito. Não, vamos sim. É uma fábrica que já está aí, passou de 700 funcionários, a gente acredita que vai fechar o ano com outros 100 sendo contratados e será um prazer recebê-lo na área produtiva, já vendo a realização da fabricação dos uniformes, além dos coletes e da proteção balística veicular. Não, excelente, vai ser um excelente momento para a gente ter conteúdo aqui no nosso canal. Esse foi mais uma grande entrevista aqui do nosso podcast Opinião Segura, diretamente da Laad Security Milipol 2026. Lembrando, obviamente, que temos o apoio da Protecta, da Uprix e também da Flecha Engenharia. Forte abraço a todos, fosse em honra.